Oração ao anjo custódio. Oração poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo custódio, meu amigo, queres ser santo? Custódio sim, amigo não. Há de dizer as 15 palavras ditas e retornadas de meu Senhor Jesus Cristo. Diz uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as duas são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos,
que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 9. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 10. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 11. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 12. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4
são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 13. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 14. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre, sem fim. Amém. Diz as 15. As 15 são os 15 mistérios do Rosário de Maria. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios de sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos, que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, para sempre,
sem fim. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.